Olá, pessoal, boa noite. Mariana do Pet FAO. Estou só esperando a professora Edna entrar para aceitar e a gente começar a live, tudo bem? Olá, Boa noite. Oi, Tudo boa bem? noite, tudo bom? Como é que você tá? Tudo certo, graças a Deus. Viva! Saúde para nós. Viva! Isso, para todos nós. Então, o pessoal tá entrando aqui na live. Temos 15 pessoas até agora. Aham. Mas acho que já posso, assim, apresentando a atividade, apresentar um Vamos? pouco do currículo da Vamos. senhora, né? Isso. Então, essa live, né, é uma atividade que deu, assim, veio por conta do clube de leitura, que é uma atividade já realizada pelo PET presencialmente e estamos adaptando. E nessa atividade sempre escolhemos um livro ou um tema por mês para os integrantes lerem e discutirem. E uma das partes dessa atividade é a discussão com um professor ou alguém que esteja estudando o livro, a área. Certo. E para esse encontro, a gente convidou a professora Edne Cavalcante para falar sobre mulheres, protagonismo e autoria, né? E aí a professora Edne faz parte do corpo docente da FALE, da Faculdade de Letras da UFAL. Aham. Atua muito na área de utopia, Isso. de estudos de gênero, de feminismo. E por isso que nós convidamos. É uma pessoa muito atuante no grupo de literatura e utopia também. Grupo muito atuante na FALE. É isso, professora. Se a senhora quiser complementar, Não, tá ótimo. O que tá você bom. falou tá bacana. Tá me ouvindo? Sim, sim. Tá. Então a gente vai começar essa conversa, não é? Dessa noite. E como esse início, eu queria saudar as pessoas, né, que estão participando da live. Várias pessoas já entraram, eu estou vendo. Boa noite a todas, a todos. E é claro que eu só tenho a agradecer ao PET e pelo convite, né, o Clube de Leitura. E eu queria agradecer muito especialmente porque vocês me fizeram para essa live retomar uns pontos, umas autoras que tinham ficado um pouco de lado porque a gente termina se dedicando ao que está fazendo no momento, né? Aí eu agradeço por isso e queria dizer assim que eu não sou muito boa nessa coisa de live. Aí eu espero que não dê nenhum problema técnico. Estamos todos aprendendo. Isso é coisa desse nosso momento, né? E vamos lá. Espero que dê tempo. E queria dizer que só o fato de vocês me fazerem pensar sobre essas questões já me deu uma vontade assim de oferecer uma disciplina. Então eu acho que como eletiva no semestre que vem, não, né? Porque esse semestre que vem é continuidade do que a gente já tinha planejado. Mas para o próximo semestre oferecer para a graduação uma disciplina sobre literatura e questões de gênero. Vai ser muito bacana fazer isso com vocês. Obrigada. Então, A gente vamos agradece, começando. na verdade. Eu sou muito ruim com o tempo. Se você me disser quando estiver faltando assim uns 15 minutos para Certo, eu terminar, tá aviso. bom. Tá, obrigada. Então, quando o PET entrou em contato comigo, foi nos seguintes termos: professora, aceita fazer uma fala para uma live? Eu falei, claro, aceito. E o título que me foi sugerido era assim: Literatura Feminina, Autoria e Protagonismo. Aí eu aceitei, mas eu fiz uma contraproposta de título, né? Eu falei, que tal
em vez de literatura feminina, falarmos de literatura e mulheres. Aí eu espero que, no decorrer da minha fala, fique mais claro por que a gente preferiu literatura e mulheres e não literatura feminina, certo? Se não ficar claro, a gente vai esclarecendo depois também nas nossas conversas. Toda vez que eu vou falar sobre literatura de autoria feminina, eu gosto de citar uma autora francesa chamada Hélène Cixous, num ensaio que ela escreveu chamado Sortie, que significa saídas, né? Esse ensaio está nesse livro aqui, que eu ajudei a organizar com umas 3 professoras, e que é uma coletânea de ensaios sobre crítica literária e estudos de gênero. Então, eu vou usar esse epígrafe que eu amo e que eu estou sempre repetindo, que diz o seguinte: deve haver algum outro lugar, digo a mim mesma. E todas sabem que para ir a algum outro lugar, há rotas, sinais, mapas, para uma exploração, uma viagem. Livros são isso. Todas sabem que um local existe que não seja economicamente ou politicamente comprometido com toda essa baixeza, que não seja obrigado a reproduzir o sistema. A escritura é isto. Se há um outro lugar capaz de escapar à repetição infernal, encontra-se naquela direção, onde ela, a escritura, inscreve-se a si mesma, onde ela sonha, onde ela inventa novos mundos. Então, essa ideia de a gente ler literatura, não é? Em busca de rotas, em busca da reinvenção de mundos, é o que me interessa profundamente nas minhas leituras literárias. E no trajeto de estudo que eu fiz, eu me aproximei muito à autoria feminina, ou seja, a trabalhos compostos por mulheres. E daí eu vou tentar falar um pouco dessa relação conturbada, polêmica, difícil entre literatura e mulheres, tá? Vou falar um pouquinho da antiguidade. Espero chegar na Idade Média, no pós-Renascimento, no século XX e na contemporaneidade. Não sei se vai dar tempo em 1 hora, mas a gente tenta, tá certo? Tentamos. Então, essa relação entre literatura e mulheres sempre foi uma relação muito difícil por conta da hegemonia da autoria masculina, né, dos autores, e por causa de uma crítica literária também hegemônica e centrada num nexo, no modo de pensar e de ver o mundo por parte de homens. Por conta disso, o que acontece durante séculos e séculos, e são muitos séculos, né? A gente está falando assim agora, a partir da antiguidade, ou seja, de antes de Cristo, né? De antes da nossa era. Por conta disso, a gente tem poucos registros da produção de mulheres. Mas a pesquisa segue forte. E há, claro, textos reminiscentes da antiguidade. Só como exemplo, assim, de autoria feminina, só como exemplo, uma lista feita em 2016 apresenta 37 mulheres que são escritoras gregas e latinas. Mas elas não são escritoras, de modo geral, do que a gente chama hoje de literatura, né? Porque a ideia de literatura é bem recente, é dos últimos 200 anos. Então, o que a gente tem é um grupo de mulheres que são historiadoras, filósofas, biógrafas, mulheres interessadas em questões de saúde, da medicina, né? Mulheres que escreveram manuais. Mas também há uma vertente mais criativa, não é?
a poetas e a escritos epistolares também. Dentre as poetas, algumas poucas atingiram uma certa popularidade e têm sido lidas, né, e relidas e traduzidas. A mais conhecida dessas é Safo de Lesbos, também conhecida como a 10ª musa ou simplesmente como a poeta da antiguidade, né? A questão é que dos textos de Safo, poucos sobreviveram. E os poucos que sobreviveram se encontram fragmentados. Então, a gente tem acesso a fragmentos da Safo. Compilados já, né, vastamente compilados. E, de vez em quando, se encontra um outro. Surge, né, mais um fragmento. Desses fragmentos, eu vou ler para vocês um excerto do fragmento número 31, que é um texto lírico, né? Ela escrevia poemas, não é, musicados. E esse diz o seguinte, vou ler para vocês na tradução do Leonardo Antunes. Vocês acham na internet, viu? Esse fragmento e essa tradução. Então, eu vou ler para vocês. Esse poema ele é especialmente analisado, observado pelas leitoras, né, pelas críticas, porque é uma brincadeira aqui que envolve 3 pessoas. Um eu lírico, que é a pessoa que fala, que está observando um casal, né, um homem. E aí eu vou ler o texto. Ele me parece ser par dos deuses, o homem que se senta perante ti e se inclina perto para ouvir tua doce voz e teu riso, pleno de desejo. Ah, isso sim faz meu coração estremecer no peito, pois tão logo vejo teu rosto, a voz eu perco de todo. Parte-se-me a língua. Um fogo leve me percorre inteira por sob a pele. Com os olhos nada mais vejo, zumbem altos ouvidos. Verto-me em suor. Um tremor me toma por completo. Mais do que a relva estou verde. E para a morte não falta muito, é o que parece. A tradução do Leonardo Antunes, para aí. E a gente já tem aqui uns elementos importantes que vão ser ideias recorrentes, viram motivos na literatura de autoria feminina como um todo. Essa sensação de que estou verde, não estou pronta para escrever, tá? Então, é uma modéstia que marca o poema. A outra história, que é bem recorrente, é quando eu lírico fala assim: a voz eu perco de todo, parte-se-me a língua. Então, essa problemática, não é? Esse motivo de você perder a voz, de você não ter como expressar uma ideia, uma sensação, porque a língua está partida, é um outro traço forte, tá? Então, essa dificuldade, digamos assim, esse embate, que é lutar com a linguagem e produzir poesia, que tem tudo a ver com um contexto que não era nada favorável à criação poética por parte de mulheres, né? E aí eu disse a vocês que a tradução do Leonardo Antunes para aí, mas a tradução desse fragmento em inglês continua com um verso que diz assim: But all is to be dared, because even a person of poverty. E aí o fragmento está quebrado. Que significa algo assim, mas
tudo deve ser ousado, porque mesmo uma pessoa pobre, e aí o fragmento parou. O que me importa nesse verso da tradução de Anne Carson é que tudo deve ser ousado, tá? Então a gente tem um eu lírico corajoso que aparece nesse verso e que não tinha aparecido antes, quando que mais aflorava no poema era essa ideia de a minha escrita está imatura, eu sou verde, tá? Então, a gente vê que desde sempre, apesar da dificuldade e apesar dos embates, essa voz feminina ousa. E é sobre essa ousadia que eu espero que a gente converse bastante, né, essa noite. Ai, o início é ótimo. Aí, eu vou dar um salto para a Idade Média, porque senão a gente não acaba hoje. E na Idade Média, a gente, a princípio, quando a gente estuda, não é, na escola, no curso de letras também, a mesma coisa que acontece com a antiguidade acontece também na Idade Média. Quer dizer, as mulheres produzem, mas não é uma produção que circula tanto, não é, como a produção dos homens de modo geral. E aí eu queria apontar que na Idade Média, basicamente, as mulheres escreveram em 3 gêneros diferentes, tá? Gêneros literários. As autoras místicas, que são aquelas visionárias, e essas descrevem êxtases religiosos, né? Eu acho que a mais famosa delas, pelo menos em língua inglesa, é Julian of Norwich, que ousa pensar Deus como mulher, né? Na Idade Média. Há várias outras, mas eu também não vou demorar nisso. Queria dizer que eu estou citando a Julian of Norwich por causa da minha formação, que é mais na literatura de língua inglesa. E eu vou tentar, aqui e ali, trazer exemplos que não são de língua inglesa, tá bom? Como a Safo, ela... Um outro gênero que era comum na Idade Média eram as trovadoras, que é outro ponto que, quando a gente estuda na graduação, não é, na escola, a gente ouve falar dos trovadores, né? Mas a gente não ouve falar de trovadoras. E agora a gente tem uma descoberta, né, de trovadoras, da existência de trovadoras, que cantavam principalmente a liberdade da mulher, mas relacionada às questões do amor. Então, as mulheres estavam ganhando voz, mas era sempre em relação a um amado, né? A cantiga de amor, a cantiga de amigo. O que é interessante nessa produção é que, às vezes, esse amor é bastante transgressor, adúltero, passional, o que não era esperado de uma escritora bem comportada, né? De uma trovadora bem comportada. Existe isso, uma trovadora bem comportada na Idade Média. E aí, eu gostaria de sugerir que vocês, em casa, com tempo, mais adiante, olhassem lá no YouTube, entrem com o nome Beatriz de Dia. Dia, feito noite e dia, tá? Ela é uma autora provençal do século XII. E o interessante da Beatriz é que ela compunha e que é possível hoje reproduzir a canção com a música. Então, vocês vão achar isso muito belamente lá no YouTube. Por isso que eu estou dizendo, vejam, procurem, né? A gente não tem como reproduzir aqui, porque o tempo é bastante curto, né? E aí, essas trovadoras, elas têm, eu já havia dito, né? Elas têm tido seu trabalho, suas obras pesquisadas.
E eu chamo a atenção para duas pessoas que aqui no Brasil atuam, né, nessa área. Uma é a professora Luciana Desplanher, com quem eu trabalho bem de perto, porque ela é do GT A Mulher na Literatura. E se interessa por questões de utopia. E a outra é a Ria Lemé, que trabalha na Universidade Francesa, mas ela é do GT A Mulher na Literatura, esteve na FALE há pouquíssimo tempo, falando de trovadoras. Então, essas duas mulheres são exemplos de pesquisadoras que têm se debruçado, não é, sobre essa produção. E eu aproveito também para mostrar esse livro para vocês, que é Laís de Maria de França, uma trovadora medieval, que está traduzida para o português, certo? Então, quem se interessa por estudos medievos, dê uma olhadinha nisso, tá? Muito bem. Aí falamos das visionárias, falamos das alegorias, desculpa, falamos das trovadoras, e agora um terceiro gênero, não é, que era bastante comum na Idade Média, eram as alegorias. E nessa área de produção, eu queria chamar a atenção para uma autora que quem já foi aluno meu, não é? Vai reconhecer, porque eu sempre falo dessa autora, que é a Christine de Pizan, uma intelectual ítalo-francesa, extremamente culta, leitora assim, em vários idiomas, e que produziu sua obra mais em francês, tá? Apesar de ser italiana de nascimento. Então, a Christine de Pizan, ela escreveu um livro, escreveu vários, tá? Escreveu vários livros, várias alegorias, manuais, discursos, orações, mas eu chamo a atenção para a alegoria chamada O Livro da Cidade das Damas, que foi escrito, pasmem, em 1405, e que é de uma ousadia fenomenal. Eu vou dizer por quê. A Pizan, ela vivia num ambiente extremamente misógino, e ela era uma leitora ávida, então ela se depara com um corpus literário extremamente malvado, perverso para com as mulheres. E ela tem a ideia, então, de contra-atacar, né? E nesse livro ela faz um tipo de introdução, e na introdução ela faz uma crítica feminista da cultura, só que não tinha esse nome, é claro. Então ela revisita textos de alguns autores da época e ela argumenta com eles e cai em tristeza. E durante essa tristeza, que é um tipo de luta, é um tipo de pesar, né? Por não se ver, enquanto mulher, representada positivamente na literatura, assim, pelo menos da época, ela recebe, e aí entra a alegoria, a visita de três damas, que são a retidão, a justiça e a razão. E elas aparecem, assim como o anjo bíblico aparece para anunciar a Maria que ela está grávida. As três figuras alegóricas femininas aparecem e dizem: Christine, vai escrever um livro em que as mulheres, né, sejam as protagonistas. Aí a gente entra na questão do protagonismo. Em que as mulheres sejam as protagonistas. E a Pizan, não é, através da voz das três damas, o que é uma estratégia muito interessante que ela usa de proteção. É como se ela, a histórica, estivesse dizendo: olha, gente, eu estou fazendo isso, mas as damas que mandaram.
é uma estratégia de sobrevivência nesse ambiente tão hostil, não é? Para uma mulher intelectual. E aí entra a metáfora da construção de uma cidade que é habitada por mulheres. Na verdade, essa cidade das damas, ela pode ser lida, ela tem sido lida, inclusive, pela própria Eleonora, não é, na introdução aqui do livro, como uma utopia feminista. Por quê? Porque ao tempo em que ela critica o status quo medieval, ela oferece um espaço que serve de enclave utópico, espaço de sobrevivência e harmonia para as mulheres que não tinham entrada no âmbito do simbólico. Então, é claro que é uma metáfora, não é? A cidade não existe, mas existe. E nela, Christine de Pizan lista e conta histórias de mitos, de santas, de guerreiras, enfim, de mulheres que ajudaram a obter algum sucesso, que conquistaram alguma coisa, né? Então, a gente tem aí uma primeira utopia separatista do feminino, né? E eu sinto muito que não dê para ver direitinho, mas a capa do livro, que é uma ilustração medieval, mostra Pizan trabalhando na construção da cidade. Acho que não dá para ver direito isso, né? Desculpa. Dá para ver 3 mulheres atrás de uma mesa e uma do E outro ao lado. lado, sim, porque é o âmbito da escritura, não é? Uhum. Aqui acontece a escritura. E aqui a cidade murada sendo construída. Quando a dama Razão dá a ordem para a construção da cidade, ela diz o seguinte, aí isso é uma citação do livro: levante-te, filha, sem mais demora, partamos ao campo das letras. É nessa terra rica e fértil que será fundada a cidade das damas. Lá onde se encontram tantos frutos e doces rios. Lá onde a terra abunda em tantas coisas boas. Então, é associado aí, né? A gente tem de forma bem evidente que a escritura é central, a cidade é para acontecer no campo das letras, e lá a terra é rica e fértil. Seremos felizes, né? Então, daí a argumentação da Luciana e de outras pesquisadoras de que esse texto, apesar de ter sido escrito mais do que 100 anos antes da utopia do Thomas More, que é de 1517, já constitui uma utopia do feminino. Sem contar que o motivo da cidade vai migrar na literatura, não é? Com tantas outras cidades, Cidade do Sol, a Cidade de Deus, na tradição do utopismo literário. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção também é que a ideia de um utopismo separatista ele vai ser mais forte na literatura de autoria feminina no século XIX e depois disso. Então, é uma utopia feminista antes, avant la lettre, né? Antes de a gente ter uma produção mais vasta, não é? Nessa direção. Então, eu sempre recomendo que vocês procurem ler as autoras medievais, principalmente a Pizan, porque a gente tem aí um feminismo bastante visível, não é? Ela está sendo uma crítica da cultura hegemônica masculina. Não há homens, o que há é, no preâmbulo, uma discussão crítica em cima da produção dos homens.
E aí chegamos ao Renascimento e depois. Vou também dar só pinceladas, não é por causa da questão do tempo. Eu vi que já são 7h30 aqui, tem que dar uma corridinha. Após o Renascimento, a gente começa a ter, durante e após, né, a gente começa a ter uma produção mais visível. Mulheres escrevem também literatura de viagem, literatura colonial, literatura negra, literatura dos povos originários. Há vários exemplos que também, quem já fez a literatura de língua inglesa comigo vai lembrar, não é? A Anne Bradstreet, por exemplo, que é uma autora que nasceu na Inglaterra, mas que veio para os Estados Unidos e que produziu bastante poesia, não é, nos Estados Unidos, que não eram também ainda os Estados Unidos, né? Eram colônia do Reino Unido, da Grã-Bretanha. E também nesse momento de pós-renascimento, né, mas já caminhando para os séculos 18 e 19, a gente tem um protagonismo de mulheres autoras. E aí, mais uma vez, meu foco é mais em língua inglesa. A gente tem mulheres autores que vão consolidar o gênero romance. Esse movimento é muito forte na Inglaterra. Eu poderia citar, assim, 5, 10 autoras que estão escrevendo romance entre os séculos 18 e 19 no Reino Unido. Tá? Aí chama a atenção para as mais conhecidas, né? É aí que a gente tem o impacto de obras como Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, que a gente traduzindo é Orgulho e Preconceito, não é? Razão e Sensibilidade, no comecinho do século XIX. A gente tem da Jane Austen, eu acho que eu esqueci de falar o nome da autora, um pouco mais adiante, em 1817, nós temos que chamar a atenção para um romance que ele é inovador, tanto em relação ao romantismo, como em relação ao gótico, como a fundação da ficção científica, que é o Frankenstein, da Mary Shelley, que acontece em 1817, a primeira publicação. E, um pouco depois da Mary Shelley, a gente vai ter as contribuições das irmãs Brontë, que eu acho que a maioria de vocês também já ouviu falar. 3 irmãs, né, que viveram na Inglaterra no século XIX e que produziram obras extremamente relevantes para o feminismo e para a crítica feminista, que são Jane Eyre, a Charlotte Brontë, né, e O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, que também seguem uma tradição muito forte do gótico, não é? E ajudam a consolidar o romance. Eu queria chamar a atenção para um detalhe muito importante. É que, assim, apesar dessas obras terem sido publicadas durante o século XIX, primeira metade do século XIX, essas autoras, elas não tinham protagonismo algum, tá? A Jane Austen escreve no espaço da autoria de livros como Razão e Sensibilidade, ela escreve by a lady, por uma dama. Não há nome, né? É produção anônima. A Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, também não é identificada na capa da primeira edição, só da segunda. E, aliás, duvidam que foi ela e acham que foi o marido, né? Algumas pessoas acham que foi o Shelley, o poeta, né? Percy Shelley, que escreveu Frankenstein, o que é um redondo absurdo. E aí ela foi levada a fazer um prefácio, dizendo, fui eu que fiz, né? É meu. E as Brontës escreviam e publicavam
com pseudônimos masculinos, tá? Uma era Currer Bell e a outra Alice Bell. Mesma família, né? Como se fossem homens e irmãos. É. Então, o anonimato e o uso de pseudônimos masculinos é uma das estratégias de circulação para a literatura de autoria feminina no século XIX. Na verdade, essas estratégias elas vão permanecer até hoje, né? Mas elas eram um must. Tinha que ser assim ou não circulava no século XIX. E também sobre o século XIX, eu queria chamar a atenção para o caso de uma poeta chamada Emily Dickinson, uma poeta norte-americana, da segunda metade do século XIX. Que assim, a Emily Dickinson teve protagonismo zero, né? Ela conseguiu publicar pouquíssimos poemas. Esses poemas foram criticados e por conta da crítica ela se fechou a publicação, mas continuou produzindo. E foi só após a morte da Emily Dickinson que os poemas foram achados. E são muitos, a gente está falando de centenas de poemas que foram relidos, quer dizer, que foram lidos e relidos, e que é também um trabalho da crítica feminista, não é assim, trazer de volta a Emily Dickinson para um espaço que ela nunca teve, certo? Enquanto viva. Essa produção que permaneceu inédita, né, até a morte da Dickinson, ela hoje em dia veicula. A Emily Dickinson é tida como uma das grandes poetas, assim, a gente está falando do mundo todo, e não vai dar tempo também de ler os poemas, mas eu vou chamar a atenção para 3 versos de poemas diferentes. Os poemas da Emily Dickinson não têm título, eles são reconhecidos ou pelo número ou pelo primeiro verso. Aí tem um que começa assim: Tell the truth, but tell it slant. Diga a verdade, mas diga de forma oblíqua. Então, mais uma vez, a gente vê aí uma estratégia poética, não é? Para driblar com a linguagem o que é permitido se falar ou não. Então, diga, mas diga de forma oblíqua. Um outro que inspirou mais adiante um artigo lindíssimo sobre ela, publicado no século XX, traz a imagem de Vesuvius at home. Imagine o vulcão Vesúvio dentro de uma casa, né? Então, essa mulher era um vulcão. Esse eu lírico tem a força de um vulcão, mas se encontra como nós nos encontramos hoje por conta da pandemia, em casa. E um outro verso que também é muito debatido pela crítica literária é um verso que diz o seguinte: tem a ver com infecção, né? Tem a ver com o nosso momento também. Ela fala assim: infection in the sentence breeds. A infecção prolifera na oração, na sentença. Então, o verso dela é um verso infectado. São imagens que nos dão uma certa medida do mal-estar sentido pelo eu lírico, né? Em relação à produção poética. Infection in the sentence, esse mal-estar, essa infecção, vai ser também explorada mais adiante pela crítica feminista. Se der tempo, eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então, basicamente, de forma bem rápida, esse aí é o século XIX, a gente chega no século XX. Então, são mulheres ainda camufladas, né, como eu mostrei,
E no século XX é que a gente começa a ter um certo protagonismo das autoras. A partir daí, a gente começa a ter uma publicação com autoria assumida e tornada pública. Como é imensa a produção, eu resolvi chamar a atenção para 3 textos que são de autoras que escreviam, ao mesmo tempo, literatura criativa e também crítica. Eram mulheres que escreviam também sobre literatura. Tá? Aí eu vou falar de uma do começo do século, uma do meio e uma mais para o final do século. Tá? Para deixar aí uma balança. Então, vou falar de 3 ensaios críticos que são muito centrais para a reflexão sobre questões de literatura, feminismo, gênero. E aí, é claro que a primeiríssima é a Virginia Woolf, que em 1929, autora britânica, né, que escreve em 1929 3 ensaios importantes. E é o que eu vou chamar a atenção, né? É A Room of One's Own. É um teto todo seu. O outro é Professions for Women, profissões para as mulheres. E o outro é 3 guineas. Guineas é uma unidade financeira da época, né? Um câmbio da época. 3 guineus. Vou falar um pouquinho do A Room of One's Own, que é muito impactante. É engraçado porque eu estava relendo para hoje e ela começa falando assim, em Professions for Women também, ela começa dizendo assim, me chamaram para fazer uma fala sobre mulheres e ficção. E é bem parecido com o que está acontecendo. E ela fala que, olha, isso aí pode ser entendido de pelo menos 3 formas. Eu posso falar das mulheres e como elas são. Eu posso falar das mulheres e da literatura que elas escrevem. Eu posso falar das mulheres e da ficção que é escrita sobre elas. Né? Então, são 3 vieses. E ela culmina dizendo, essas 3 possibilidades, elas são emaranhadas. Né? Não há como falar de uma coisa deixando a outra do lado de fora. E uma coisa muito bacana que ela faz nesse ensaio ela se coloca na posição de uma pessoa que vai ter que ter, vai acessar uma biblioteca para se preparar para a fala. O que é que acontece? Ela não tem acesso à biblioteca, né? Mas ela sabe, porque ela é uma leitora ávida também, que as mulheres elas estão sempre lá nos livros escritos pelos homens, mas na vida real, cadê os livros que as mulheres escrevem? Não estão na biblioteca, né? E ela fala algo assim, ficcionalmente a mulher era de toda importância, desde sempre, né? Desde a antiguidade clássica. Temos aí as Antígonas, as Medeias e etc. Mas na vida real, cadê essa mulher escritora, né? E ela fala que vai contribuir muito singelamente para a discussão. E a contribuição dela daí o título do livro, Um Teto Todo Seu. Ela fala assim, ó, uma mulher precisa ter dinheiro e um teto todo seu, um espaço próprio, se quiser escrever ficção. Quer dizer, ela é a primeira pessoa que a gente conhece que olha para um passado literário, observa o quão pobre é a situação das mulheres, né, no âmbito simbólico, e chama a atenção para as necessidades materiais das mulheres que possibilitem a criação artística, né? Então, na verdade, ela é uma crítica materialista. Claro que a gente não estava nem falando disso ainda, mas ela é uma crítica muito antenada em relação à história que a cerca
e as dificuldades materiais que permitam a produção. É preciso ter tempo, é preciso ter espaço, é preciso ter dinheiro, é preciso ter um teto. Né? Na época em que ela estava escrevendo A Room of One's Own, ela também produziu um dos romances mais famosos dela. Inclusive, no grupo de pesquisa, nós falamos sobre esse romance hoje, porque uma pessoa está querendo ler, a Julie, não sei se ela está aqui conosco, e ela perguntou se essa tradução é boa. O romance é Orlando. Como eu disse, Orlando é escrito na mesma época em que ela está compondo a Room of One's Own. Então, as ideias em relação a questões de gênero, políticas relativas às mulheres, visibilidade das mulheres, estavam muito fresquinhas na cabeça dela. Aí ela resolve brincar. Ela escreve esse romance, que é uma brincadeira seríssima, é um livro maravilhoso, eu recomendo a todo mundo, é um dos livros do meu coração e do coração de muita gente. Ela cria um personagem, Orlando, que vive durante 400 anos e que, no meio da sua trajetória de vida, muda de sexo. A gente não está falando ainda de gênero, está falando de sexo. Né? A ideia gênero, em relação aos estudos feministas, vai surgir só no final do século XX. Então, ela está falando de sexo. E qual é a estratégia? Mostrar um protagonista que, na primeira metade do livro, até o capítulo 3, pode tudo. E a partir do capítulo 3, quando vira mulher, não pode nada. Inclusive, Orlando era um lorde da alta aristocracia e perde a propriedade, porque as mulheres não podiam, né, no começo do século XX, ser proprietárias. Né? É um livro que traz um protagonismo feminino para a gente vir ao tema, né, da fala, muito interessante, porque esse protagonismo feminino acontece dentro de uma fantasia e com uma mudança de sexo no meio. Né? Então, é um protagonismo feminino do meio para o fim que funciona como uma crítica da cultura. Tudo limita Orlando. As leis, os espaços, as vestimentas. Estava pensando em algo mais esquecido. As vestimentas, tal. As vestimentas principalmente, porque imaginem, né, vocês como era se vestir como uma lady no século XVIII, que é mais ou menos quando ocorre a transição. Uma coisa muito bacana é que o Orlando vem até o século XX, né? O finalzinho de Orlando coincide com um momento histórico em que a obra está sendo escrita, e para aí. Então, Orlando continua vivendo e cabe a nós, né? Quem escreve fanfic aí que está ouvindo a gente, cabe a nós continuar essa narrativa que parou ali nos anos 20, finalzinho dos anos 20. Eu vou ler um fragmento, que é um fragmento muito querido e muito especial para mim, que é o da mudança. Tá? Professora, só para avisar que a senhora pediu para avisar, faltam 10 minutos. Eu não vou ler Qualquer o fragmento. Não, mas qualquer coisa a gente pode abrir depois de novo. É? Tá? Será que eu leio? Se todo mundo voltar. Vamos fazer o seguinte. Eu vou adiante. E aí, se der, a gente volta pro Orlando. Tá certo? Então, em meados do século XX, e agora eu vou correr, uma grande escritora, que é também filósofa francesa, escreve O Segundo Sexo. E o que é que acontece no Segundo Sexo?
muitas coisas. O segundo sexo pode ser lido assim, numa perspectiva política, da biologia, da história, etc, etc. O que nos interessa é o literário, né? Mas é muito importante que a Simone de Beauvoir tenha dito, em 1949, né, completou 70 anos no ano passado, ela tenha dito, não se nasce mulher, torna-se mulher. Isso é uma coisa que hoje a gente já incorpora como básico, mas para a época foi um choque, né? A fluidez do tornar-se. Ninguém é essencialmente mulher. E daí o nosso problema com a questão do feminino, tá? Quando a gente fala literatura feminina, parece que há algo imanente, algo no texto que indique que aquilo ali seja de autoria de homem ou de mulher, quando na verdade não é assim, né? As mulheres são diferentes e diversas. Os seres humanos, de modo geral, são diferentes e diversos. Então, ela mostra como a cultura era, naquela época, biologizante, reduzindo as pessoas a dois sexos. Qualquer semelhança com uma certa ministra que nós temos não é mera coincidência, né? Essa mulher está atrasada em pelo menos 70 anos no pensamento. Mas vamos lá. E aí, gente, tem uma parte desse livro que é importantíssima, que é na parte 3 do livro 1, são 2 livros, né? Só que aqui eu tenho num volume só. Na parte 3, tem um capítulo chamado Mitos, que ela fala o mito das mulheres em 5 autores. Aí ela começa a olhar o protagonismo feminino nesses 5 autores e mostrar que esse protagonismo feminino é calcado nos estereótipos que percorrem a construção do feminino na cultura desde sempre, desde o Gênesis, quando a gente tem a criação de Eva sendo uma derivada do Adão, né? E por aí vai. Então, eu vou pular a terceira, que é a Adrienne Rich, porque não vai dar tempo. Adrienne Rich escreve nos anos 70, né? Nos anos 70, poeta, escritora. E ela traz uma ideia muito importante para quem escreve literatura. Todas as pessoas que escrevem literatura, mas principalmente as mulheres. Ela diz o seguinte, eu vou falar rapidinho e vou adiante. Ela fala, revisão, o ato de olhar para trás, de ver com um novo olhar, de entrar num texto a partir de uma nova direção crítica, é para nós mais do que um capítulo na história cultural, é um ato de sobrevivência. Então, ela joga com essa ideia da escritura ou escrita, às vezes traduzem de um jeito, às vezes de outro, revisionista, como sendo algo importante e necessário no tocante à figuração de mulheres na literatura. Tá? Não vai dar tempo de dar um exemplo dela, eu vou adiante. Mas, de modo geral, Woolf, de Beauvoir e Rich, elas são precursoras do que a gente chama de crítica literária feminista hoje, né? E a partir dos anos 70, que é o tempo da Rich, a gente tem a consolidação da crítica feminista que vai, em muito, alargar o protagonismo das mulheres literatas, porque a crítica feminista vai ter uma vertente que chama resgate, que é um tipo de arqueologia em busca do que eu gosto de chamar de uma genealogia do silêncio, em busca de textos que ficaram meio que perdidos na história da literatura, né? Aí é um ato muito bonito esse de olhar para trás, de buscar, de revisar a cultura, né? Ou os arquivos da cultura. Então, elas são precursoras do que a gente chama hoje de estudos de gênero e de estudos queer. Porque, como a Simone de Beauvoir disse que não se nasce mulher, torna-se uma, ela já estabeleceu aí uma diferença entre sexo e gênero, que vai ser discutida mais adiante pela Butler, que é a filósofa contemporânea, que eu acho que a maior parte de vocês conhece, né? Aí eu queria falar um pouquinho, está acabando o tempo. Será que a gente abre para terminar? Eu ia falar o seguinte, o foco desse tipo de olhar sobre a cultura, que a gente hoje chama de crítica literária feminista, falar um pouco disso no nosso país
e um pouquinho do nosso momento contemporâneo. Será que a gente sai e volta? O que é que vocês acham? Respondam aí nos comentários, por favor, se a gente finaliza ou se vocês querem continuar a discussão e abrir para perguntas depois. Eu acho que com 5 minutos, 10, eu termino. Isso. Então, bora lá? Até já. Pessoal. Até. Voltaremos. Até já.